Olá a todos, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Era Uma Vez. O meu nome é Maria Cordeiro Carrilho e hoje o caso que vos trago é um caso que já é antigo, bastante antigo. Ocorreu em 1892 e ocorreu no seio de uma família, digamos, abastada financeiramente. Portanto, era uma família de classe média alta, em que o autor, ou melhor, a autora do crime foi Lizzie Andrew Bourdain, ou Borden. A Lizzie, eu conheci este caso porque eu fiquei a saber que vai ser o próximo, digamos, caso, o próximo tema da próxima temporada daquela série do Ryan Murphy dos Monsters. Portanto, vai ser a terceira temporada, portanto a terceira temporada vai ser baseada neste caso e, portanto, eu fiquei a conhecer este caso através de notícias que já estão na internet sobre a temporada, e eu achei que é um caso bastante interessante e eu decidi trazer aqui para o canal. Portanto, a Lizzie será a nossa personagem principal, digamos assim, no caso de hoje. E a Lizzie nasceu no dia 19 de julho de 1860 em Fall River, Massachusetts, nos Estados Unidos. E, portanto, como eu já disse, ela nasceu no meio de uma família abastada financeiramente, portanto, o dinheiro não era um problema para eles. Isto porquê? Porque o pai dela, que se chamava Andrew, esse que é o Andrew, deixem-me só aqui verificar, pois, exato, Andrew Bourdain, ele era um empresário, eu não sei exatamente de quê, mas era um empresário, portanto, era uma pessoa que tinha posses, mas era um empresário para além de ter dinheiro, era bastante respeitado ali na zona, e era conhecido por ser uma pessoa muito austera, muito difícil de lidar, e como devem calcular, se as pessoas de fora tinham essa visão, essa opinião sobre ele, é porque realmente ele não fingia ser uma coisa fora de casa e em casa era outra, porque em casa, segundo os relatos da época, em casa ele era uma pessoa completamente difícil de lidar, era bruto. Penso que ali a dinâmica da família, a família em si era toda muito fria, ou seja, eram todos muito frios uns com os outros, não estavam nem aí uns para os outros, que é mesmo assim, mas há relatos de que realmente o Andrew era o mais frio deles todos. E, portanto, era uma pessoa difícil de lidar e, pelo que eu percebi, a Lizzie não tinha uma boa relação nem com o pai, nem com a madrasta. Aliás, o facto de ela não se dar bem nem com o pai, nem com a madrasta, veio a tornar-se digamos, uma das principais razões que levou a Lizzie a ser, digamos, a principal suspeita, a principal e única suspeita. Única não diria, já vão perceber porquê, mas a principal suspeita
do homicídio que vos vou explicar mais adiante. Portanto, ela era filha, portanto, deste Andrew Borden, e a madrasta chamava-se Abby Borden. Borden, enfim. E o que é que acontece? Na casa havia uma empregada, ok? Essa empregada, eu não sei se cheguei aqui a anotar o nome, penso que sim. Deixa-me só aqui verificar. Eu penso que escrevi aqui, anotei aqui. Bom, eu agora não estou a conseguir achar, não estou a conseguir encontrar, mas, portanto, dentro da casa havia uma empregada e, pelo que parece, essa empregada, ela era muito cúmplice, muito amiga da Lizzie. Parece que elas criaram ali uma relação bastante forte, amistosa, e portanto parece que perante aquele, digamos, clima de tensão e de frieza do próprio pai para com a Lizzie, a própria Lizzie também não era flor que se cheirasse, era descrita como uma rapariga, mulher, ainda que muito educada e muito tranquila. Parece que ela também não era assim a pessoa mais calorosa do mundo, mas ela, perante aquela frieza toda vinda por parte do pai e principalmente por parte da madrasta, o que aconteceu foi que ela viu ali na empregada uma figura, se calhar um bocadinho mais aberta, mais amigável, e portanto, digamos que elas criaram ali uma amizade, e essa amizade veio a ser questionada durante o julgamento da Lizzie como não sendo apenas uma amizade, mas algo mais, e vocês já vão perceber. Portanto, no dia, portanto, indo diretamente ao dia do crime, portanto, foi na manhã de 4 de agosto de 1892, em que a Lizzie, portanto, a casa tinha um primeiro andar e um segundo andar, e a Lizzie desce as escadas, portanto, os quartos ficavam lá em cima. A Lizzie desce as escadas e em frente, portanto, em frente não, portanto, à direita das escadas era a sala. Ela entra na sala e encontra o seu pai, não é? No sofá. E a cara dele estava completamente desfigurada. Mal dava para perceber que era o próprio pai, o Andrew. Ele estava mesmo irreconhecível e após ela ver aquela situação, aquele cenário macabro, ela parece que vai tentar falar com a madrasta, só que encontra a madrasta, também ela, no chão do quarto, em volta de uma poça de sangue. Na época, foi um escândalo. Foi um escândalo porque lá está, o Andrew era uma pessoa importante ali da zona, eles eram vistos como uma família pacata, uma família respeitável, e de repente há esta notícia de que o Andrew apareceu, portanto, sem vida no sofá, e a madrasta, portanto, a sua mulher também, portanto,
os dois foram encontrados sem vida no mesmo dia, e isso para a época foi um choque. Hoje em dia parece que é banalizado, digamos assim, é normalizado nós assistirmos na televisão a notícias em que o teor é crimes. Crimes. Eu, por exemplo, aqui em Portugal, existe um canal de televisão que se chama CMTV, e aqui em Portugal já virou um meme, porque é um canal de televisão que em 24 horas, sei lá, 20 horas são passadas a noticiar, tanto crimes. Tanto que uma pessoa, eu falo por mim, eu às vezes prefiro nem assistir, porque chega um ponto que sufoca. E isto para dizer que na época não havia a informação que há hoje, não se falava destes assuntos com tanta frequência, e portanto quando se falava era um choque autêntico, ainda por cima com uma família destas, não é? Envolvendo uma família destas. Portanto, foi realmente um boom ali na zona. E o que é que acontece? A Lizzie, ela é tida como a principal suspeita. Porém, a empregada, ela também passa a ser suspeita. Vão ao julgamento. O que acontece é que durante o julgamento põe-se em causa exatamente, digamos, a autoria da empregada. Porquê? Porque a empregada, ela, quando foi depor, ela disse que sim, ela estava em casa naquela noite, ela dormiu em casa naquela noite, mas que não deu por nada. É verdade. Uma pessoa pode ter um sono assim mais para o pesado e não ouvir absolutamente nada. Ou as vítimas nem sequer tenham tido reação e, portanto, não emitiram sons. Não sei. O que é certo é que ela disse que não ouviu nada, não viu nada. E tudo bem, só que quando as autoridades começaram a perceber que elas tinham ali uma relação muito próxima, eles começaram a dizer que, bom, eu acho um pouco impossível. Portanto, a empregada que era a Bridget Sullivan, finalmente encontrei, Bridget Sullivan. Portanto, que a Bridget Sullivan sabia o que tinha acontecido, e não só, ela tinha, de certa forma, colaborado para que aqueles crimes ocorressem. Portanto, ela passou a ser acusada de ter planeado e executado o crime juntamente com a Lizzie. Reparem, as autoridades da época até chegaram a dizer que elas tinham um caso amoroso, ok? Basicamente que elas eram, portanto, namoradas. O que revela uma falta de sensatez e de inteligência bastante grande, porque é aquela tal coisa: se duas mulheres são muito próximas uma da outra, é porque pronto, namoram. Se dois homens, eu acho que ainda é pior que os homens, se dois homens são muito amigos
e, sei lá, dormem na casa um do outro, vão jantar fora, também são namorados, não há outra hipótese. Não podem ser amigos, são namorados. E aqui no caso, na época também temos de dar um desconto. Eu não gosto muito de dar descontos, mas é verdade, né? Temos que saber lidar, digamos assim, com realidades de outras épocas. Portanto, estamos a falar do século XIX e, portanto, não podemos também estar aqui a criticar, não é? Porque eu acho que era basicamente normal, não é? Aliás, o homossexualismo, ele era muito pouco ou nada discutido na época, portanto, qualquer, digamos, relação mais intensa, uma relação de amizade um bocadinho mais intensa, já era visto como, ainda hoje é, mas na altura ainda era mais, e neste caso eu acho que as autoridades arranjaram ali uma maneira de culpar as duas. Não sei porque é que eles insistiram em culpar a empregada, a Bridget. Eu não percebi muito bem. Porque de facto ela tanto poderia realmente estar a dormir e não ter ouvido nada, como poderia ter colaborado. Eu aqui não sei, não vos consigo dar uma opinião clara, uma opinião a 100% sobre o que eu acho que aconteceu. O que aconteceu com a Bridget, portanto, se a Bridget realmente teve responsabilidade ou não. Agora, se me perguntarem se a Lizzie teve, eu acredito que sim, ok? Eu acredito que sim. Portanto, já estou aqui a dispersar. Portanto, o que aconteceu foi que, após a autópsia, vieram a descobrir que, portanto, ambos, portanto, o Andrew e a Abby, a madrasta, acabaram por ser, portanto, através de golpes de um machado. Parece que o machado acabou por ser encontrado no porão. E, portanto, havia essa pista, mas haviam mais pistas que faziam com que incriminassem de facto a Lizzie. Portanto, o machado foi uma delas, e a outra foi, por exemplo, a Lizzie foi encontrada, foi flagrada a queimar o vestido dela logo após o crime. E o facto de ela ter comprado também ácido no dia anterior, não sei para quê, o ácido penso que não foi usado, mas pronto, eles acham que isso foi uma prova, digamos assim. E uma outra prova que, a meu ver, essa sim já é mais válida, é o facto de terem havido contradições no depoimento dela. Ok? Até hoje não se sabe se foi realmente a Lizzie sozinha, se foi a Lizzie com a ajuda da Bridget, portanto a empregada. Até hoje não se sabe quem foi o responsável ou quem foram os responsáveis pelas mortes do Andrew e da Abby. O julgamento ocorreu, a Lizzie acabou por ser absolvida, ok? No entanto, a comunidade
de Fall River, ficaram sempre com um pé atrás em relação à Lizzie. Portanto, ela andava na rua, era insultada, portanto as pessoas olhavam para ela com um certo, com um certo medo, não é? Com receio de que ela pudesse fazer alguma coisa, não é? Porque lá está, a comunidade, ela não acreditou, não acreditava que ela não era a responsável pelo que tinha acontecido. E o que acontece é que a comunidade ficou, digamos, com uma pulga atrás da orelha em relação à Lizzie. E a Lizzie, pelo que parece, viveu numa mansão chamada Maplecroft, na mesma cidade, ok? Até à sua morte, em 1927, aos 66 anos. Ela acabou por morrer de pneumonia. Até hoje, o seu túmulo é visto como um dos pontos de peregrinação de pessoas curiosas, de fãs. Pelo incrível que pareça, existem fãs da Lizzie, apoiantes da Lizzie, pessoas que acreditam que ela não foi a responsável pelos homicídios. E portanto, este caso é um caso que é bastante controverso, porque lá está, é daqueles casos que uma pessoa fica, matou, não matou, e realmente é um caso que suscita interesse por esta digamos, por esta questão que ficou a pairar aqui no ar, não é? Até hoje, de que realmente se foi ela ou não. Hoje em dia existem tours, visitas guiadas à casa onde ocorreu o crime e enfim, é uma maneira de faturar, não é verdade? Portanto, ainda existe, e parece que tem bastante afluência, portanto ainda existe pessoas que gostam, digamos, deste caso e interessam-se, e há pessoas que pesquisam a fundo mesmo, se foi ela, se não foi ela. Portanto, este caso, como eu já vos disse no início do vídeo, é um caso que vai ser abordado na terceira temporada da série Monsters, do Ryan Murphy, e portanto eu acredito que é um caso que já tem bastante renome, digamos assim, e vai passar a ser ainda mais conhecido, porque lá está, é uma série do Ryan Murphy e é uma série da Netflix, e portanto vai causar um boom. Eu não diria um boom como foi com o Jeffrey Dahmer, mas acredito que esta temporada vá ser bastante boa em relação às duas outras. Portanto, eu disse a terceira temporada, mas não, é a quarta, porque a primeira foi do Jeffrey Dahmer, a segunda foi dos irmãos Menendez, a terceira foi do Ed Gein, que, enfim, para mim é a mais fraquinha, e agora é a quarta. Exatamente, é a quarta. Portanto, é a quarta temporada. A Lizzie Andrew Borden. Portanto, é um caso que eu penso que
dar frutos, digamos assim. Porque lá está, é um caso que ainda é bastante discutido e, portanto, acho que as pessoas vão aderir bastante. Ainda que não conheçam, lá está, ao ler a sinopse, penso que se vão interessar e portanto, vai haver uma aderência maior. Portanto, o caso de hoje foi este. Espero que tenham gostado. Se gostaram, compartilhem, deixem o vosso gosto. Comentem em baixo se gostaram, se conheciam o caso, também se só começaram a conhecer o caso através da notícia de que iria sair uma 4ª temporada da série Monsters, que ia ser baseada neste caso. Comentem o que acharam do vídeo, podem deixar em baixo também sugestões de outros casos. É sempre útil, porque às vezes eu sei que existem montes de casos criminais, mas às vezes fica difícil eu escolher, digamos assim, um mais interessante. Se vocês tiverem ou souberem algum caso assim mais interessante, podem deixar aí em baixo nos comentários. Agradecia, digo, bastante. E pronto, é isso. Espero que tenham gostado do vídeo e vemo-nos num próximo. Obrigada!